não ia me manifestar, mas a pedido do meu caro companheiro e amigo Carrion, não poderia me furtar de dizer algumas palavras do quão grande é este momento que estamos aqui reunidos. Há pessoas que não têm conhecimento por dentro da realidade do que foi a ditadura militar. De quantos mataram, de quantos torturaram, de quantos aleijaram. Porque não é possível que não enxerguem o barbarismo que está acontecendo nesse país, que aconteceu nesses últimos 4 anos. O Lula, presidente de esquerda, em poucos meses fez mais que o presidente anterior em 4 anos. Muito, muito, muito mais. O Brasil voltou a ser uma grande figura internacional. Eu consegui, com o Raul, com o Bittenca e outros companheiros de luta, inaugurarmos o MEP, Movimento de Ex-Preso Político e Caçado e Perseguidos Políticos. Depois fundamos uma associação para dar mais força de representatividade. E é isso que estamos fazendo hoje. Espero que nós sigamos novamente neste caminho, nessa senda, de levar bem alto o nome do socialismo brasileiro, do Partido Comunista, do Partido Socialista, do Partido Trabalhista, das frentes avançadas democráticas. É isso que nós precisamos nesse país. Sofremos muito na ditadura. Eu, o Raul, o Bittenca e muitos companheiros aqui, barbaramente seviciados, barbaramente espancados, sem dó, nem piedade e nem valor ao ser humano. Eles, os algozes, riam, debochavam, vendo o sangue escorrer ao solo de nossos companheiros. O Raul, por exemplo, quando foi para o Oban, foi terrível o que ele já tinha passado aqui no Sul, no DOPS. Ele passou o dobro na Oban. E voltou um lutador, ele e toda a família dele, lutando pelas liberdades democráticas do nosso país. E é o que nós precisamos fazer, continuar lutando, não esmorecer nunca, que os cabelos brancos não nos tirem esse afã, essa vontade de lutar pela democracia e lutar por nossos companheiros. Eu me honro e me ufano de pertencer a esta associação e ter em vocês todos, meus companheiros e amigos. Obrigado e uma boa noite. Boa noite. Então, meu nome é Guilherme, como anunciaram, sou filho do Diógenes, tenho mais um irmão que é o Rodrigo, né? E meu pai faleceu em outubro do ano passado, 3 dias antes das eleições. Antes dele falecer ali, muito a partir de 2010, a gente começou a fazer um trabalho de resgate, né? Ele lançou um livro em 2014, a gente fez um documentário também, que era o Ousar Lutar, Ousar Vencer, que contava algumas coisas. E dentro desses trabalhos de memória, uma das últimas atividades que a gente fez, e lanço aqui até o desafio para a gente uma hora dessa fazer uma atividade e lançar isso, foi o registro dele com o companheiro Paulo de Tarso, porque ali no começo da década de 60, 61, 62, os dois eram bancários, participavam de um núcleo ali de resistência,
E quando meu pai sai do Rio Grande do Sul e vai para o Uruguai, e depois vai para Cuba fazer luta armada, treinar, ele sai com o passaporte Paulo de Tarso. E essa história está documentada também para ser lançada. Eu sou jornalista, então acho que é muito importante esse trabalho de resgate, né, de memória e tal. Então tem muita coisa aí para ser contada, que a gente tem que fazer esse esforço, esse trabalho para que as próximas gerações tenham acesso a isso, né? E alguns pontos que eu acho importante colocar também, né, que quando a gente fala em anistia e tudo que foi feito, tem coisas que são irreparáveis, né? Quem sofreu a tortura, para o resto da vida, viveu as sequelas dela, né? E o meu pai, ele não tinha um olho, né? Ele, na infância, trabalhava no campo e tal, e aí naquela lida do campo lá perdeu, e na ditadura, na tortura, tiravam a prótese e aplicavam choque ali, né? E depois, então, agora mais para o final da vida, ele vem a ter um câncer aqui, esse câncer vem para o pescoço e depois vem para o pulmão. Então, a tortura apresentou suas sequelas até o final da vida dele, e se não fosse isso, provavelmente ele estaria aqui com a gente hoje, né? Porque era uma pessoa que se cuidava muito. Mas uma coisa que eu acho importante colocar, e por isso que eu pedi a palavra, é que nesse sentido de anistia, de absolvição, a história absolveu esses lutadores, né? E eu acho muito importante e emocionante que o meu pai pôde vivenciar, né, essa anistia, né, esse reconhecimento da história em vida, em dois momentos que eu acho que são muito emblemáticos, né? Um deles é o filme do Marighella, que teve uma série de sessões aí pelo Brasil. Primeiro o Bolsonaro tentou censurar, né? O filme já tinha passado no mundo todo, e aí ali em 2020 a gente consegue uma cópia clandestina, assiste na casa dele. E aí estava em francês, um áudio terrível, mas, bueno, dada a resistência, teve exibições em cinemas do Brasil todo, e foram organizadas sessões, né, coletivas onde o pessoal ia. Então, em uma sessão, a gente foi lá no Barra Shop, junto com o Biratã de Souza, e, bom, de certo modo ele estava ali naquele filme, uma das ações que ele participou estava ali, e ele aplaudido de pé ali dentro daquele cinema por aquelas pessoas, teve esse reconhecimento, então ele, que durante muito tempo foi taxado como terrorista, né? E outro momento muito emblemático é que tanto ele como outros companheiros, e aí dá para citar o Dirceu e o Genuíno, que foram homens que pegaram em armas e resistiram, já na democratização sofreram esse processo que muitos chamaram de lawfare, mas é a guerra política por outros meios, né? Sai do parlamento e vai para a imprensa, vai para o judiciário. E aqui nesse plenarinho, né, meu pai foi vítima de uma CPI, que era a CPI da Segurança Pública, em que ele foi linchado, né? E inclusive a imprensa atuou muito e resgatou o passado dele, né, trazendo que ele era um terrorista, trazendo ações dele sem o contexto e tal. E outro momento muito emblemático, muito emocionante, então, que ele vive no final da vida é a campanha de 2022, onde esses companheiros que foram condenados pela imprensa, e muitas vezes até por alguns companheiros, né, foram absolvidos também, e aí teve o lançamento da campanha aqui em Porto Alegre, com uma caminhada na redenção, e ele, ao lado do Olívio, era uma das pessoas mais assim, requisitadas e procuradas, assim, então foi muito bom assim, que ele, antes de falecer, teve esse reconhecimento, e não só pela questão do terrorismo, mas também pelo processo de criminalização política que ele sofreu também, ali naquele processo que teve, que tentava derrubar o Olívio Dutra aqui, através daquela CPI da Segurança Pública, que depois se demonstrou uma farsa e ele foi absolvido de todas as acusações. Então agora sim a família está num processo de manter a memória dele viva, né? Não é uma coisa fácil, assim, a gente quando começa a observar outras pessoas que tentaram fazer isso, tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente tenta descobrir e não consegue. E finalizando também, queria fazer essa fala para colocar que quero me engajar mais na medida do possível, no que puder, e quero também pedir ajuda nesse processo que a gente está fazendo de manter a memória do Jorge Oliveira viva. É isso. Obrigado. Nós estamos também, como disse o Bittencourt, nosso presidente, organizando atividades para o 11 de setembro, que é os 50 anos, né, do golpe no Chile. E que tem repercussão no Brasil também, mas é que o Chile chegou a ter 5 mil brasileiros lá, né?
Eu tive lá de 71 a 73, tive que sair pela Embaixada da Argentina, né? Ficamos um mês na Embaixada da Argentina, porque o Câmpora tinha vencido, mas o Câmpora não aceitava os exilados brasileiros entrassem na Argentina, né? Tinha uns 500 mais ou menos dentro da Embaixada, né? E aí ele só aceitou quando o Acnur, Alto Comissariado da ONU para Refugiados, né, diz que se responsabilizava por enviar todo mundo para outros países. Então nós fomos para a Argentina só nessa condição, senão não teríamos entrado, né? Mas então o que eu queria dizer da homenagem ao Chile. Então nós temos marcados no IAB, é uma atividade que está sendo feita pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos, pelo IAB, pela Associação dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos, a Associação José Martí também está. Então vai ser no IAB, dia 11, às 19 horas, vai haver uma parte cultural, com grupos culturais chilenos, né? E depois um documentário sobre o golpe no Chile, e depois uma mesa com testemunhos e assim por diante. Então essa é uma atividade. Vocês estão todos e todas já convidados e convidadas, né? Então é isso, o resto a companheirada já falou uma barbaridade.